Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira e aqui nós temos Ana Sui, que é psicanalista, escritora, professora da PUC do Paraná, doutora em pesquisa clínica e psicanálise pela UERJ, mestre e psicologia clínica pela UFPR, desculpa, autora dos livros A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão e Não Pise no Meu Vazio. Do outro lado, nós temos Renato Nogueira, doutor em filosofia pela UFRJ, professor na UFRJ, coordenador do grupo de pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infância, autor dos livros Mulheres e Deusas, Como as Divindades e Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual e Por que Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a nos dizer sobre o amor e ainda o que é o luto, como os mitos e a filosofia entende a morte e a dor da perda. E no meio nós temos Paula Gicovati, que é formada em letras, formação escritor pela PUC do Rio, é escritora, roteirista e autora dos romances Notas sobre a Impermanência e Este é um Livro sobre Amor. Que vocês todos sejam muito bem-vindos e nós vamos começar. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês e começar falando, né, que há esse amor, né, esse amor que está aí no meio da gente, que está nas nossas relações, tanto nas nossas relações pessoais, quanto as parentais e as familiares. E essa primeira pergunta, eu acho que é para os três, e eu gostaria de começar perguntando para você, Ana, para o Nogueira e para Paula, por que em 2023 ainda é tão importante falarmos de amor? Vou começar, então. Oi! Muito feliz de estar aqui, muito honrada com essa super mesa aqui que me aprontaram para ocupar um lugar. Um grande prazer. Minha primeira Bienal do Rio. Estar nesse lugar é realmente alguma coisa muito significativa, especialmente para falar sobre amor com essa grande turma. Então, por que em 2023 a gente ainda fala sobre amor, né? Por que isso é importante? Me ocorre uma pergunta, que seria, qual é a outra opção? E aí não sei mais dizer, porque acho que amar e falar sobre o amor é aquilo que dá sentido para a nossa vida, né? Como diz nosso Nogueira, é aquilo que preenche a nossa existência de alguma maneira. Então, não acho que a gente tenha outra forma de enfrentar a vida se não for por essa via. Olá, olá, boa tarde. Eu vou começar também agradecendo estar aqui, para mim, com vocês é muito importante. A Bienal é a feira que me formou e eu nunca imaginei, eu sempre quis e nunca imaginei que eu ia estar aqui. Então eu estou bem feliz, bem emocionada, principalmente de estar aqui falando do tema que eu acho que é nossa função praticamente. Eu tomei o amor como minha bandeira. Eu já tentei não falar de amor, pensando, eu só escrevo sobre isso, eu penso muito nas relações, será que eu vou para outros temas? E aí eu terminei o Notas sobre a Impermanência, que é o último romance, e falei, agora eu vou escrever um livro que não fale sobre relações amorosas, e estou escrevendo um livro inspirado na história da minha mãe e percorrendo o luto que eu estou vivendo dessa perda. E aí eu entendi que eu sigo falando de amor e estou falando, talvez, da minha grande história de amor. Então, acho que eu não consigo não falar de amor. E lembrei de uma fala da Svetlana, que é uma escritora ucraniana que uma vez ouvi falar. Ela escreveu sobre Chernobyl, né, o acidente nuclear. E aí perguntaram para ela, o que você vai falar agora? Ela falou, eu não quero mais falar de guerra, agora eu quero falar de amor. Acho que o amor é o que sustenta a gente, eu já entendi que é o meu tema.
e tá falando com pessoas que eu leio para me ajudar a digerir, porque eu acho que, na verdade, eu escrevo sobre amor como uma forma de entender o amor. E a literatura é a minha forma de digerir as coisas. Então, escrever sobre um amor é uma forma de me aproximar dele. Acho que é isso. Boa tarde. Eu quero agradecer esse convite, estar à mesa com vocês, todas as pessoas que estão conosco aqui, e tentar enfrentar a pergunta: por que falar de amor em 2023? Por que continuar falando de amor? Amor tem relação com segurança. A gente precisa se alimentar, precisa buscar coisas, só que tem uma concepção de realidade que tem pouco recurso para muita gente. Então, nós entramos muitas vezes naquelas emoções que são do medo e da raiva, para poder disputar com o outro. O que o amor faz não é acabar com os conflitos, mas é criar uma competência afetiva para a gente se relacionar com a nossa diferença de um modo em que a vida fique sempre em primeiro plano. Então, por que falar de amor? Porque amor é o afeto catalisador de bem-estar e é o afeto que nos ajuda a manter a organização. Sem amor, a gente se desorganiza. E a desorganização é violência, é o abuso, é tratar uma pessoa como se fosse coisa. Então, amor não é que a gente concorda com tudo, deixa de ter dificuldade, ciúme, raiva, medo, mas essas emoções, elas não se transformam num ato de violência. O amor consegue organizá-las. Então, amor é para a gente se organizar. Certo? Então, não tem como não falar de amor. Talvez por isso. Perfeito, Renato. Renato não, Nogueira, como ele pediu. Perfeito, Nogueira. Pegando um gancho nessa sua fala, eu gostaria de saber da Ana quais são as dificuldades de desvencilhar o amor do amor romântico. Como podemos falar de amor sem necessariamente falar de uma relação romântica? Eu tendo a pensar que não é possível, porque entendendo o romantismo como uma fantasia de completude, de que dois vão fazer um só e se fundir e funcionar para todo sempre, é o que a gente tem no horizonte. Mesmo que a gente não concorde com a gente mesmo, a gente tem essa fantasia no horizonte. A questão é o quanto a gente acredita nisso. Então, se a gente realmente acha que é disso que se trata e é isso ou nada, então a experiência amorosa se torna muitíssimo da ordem do sofrimento e se desmonta, né? Não é possível experienciar, viver o amor com alegria se a gente não tolera a própria experiência amorosa. Porque essa fantasia de completude, ela é uma fantasia que, em certa medida, é uma fantasia que parece romântica, amor, fofinho, deu tudo certo, e, em certa medida, ela é uma violência, na verdade. Porque quando duas pessoas se fundem em uma só, alguém deixou de existir. E o amor tem uma voracidade que está tomada pelo ódio. Quando a gente ama alguém e a gente quer entrar embaixo da pele da pessoa e ficar o tempo todo e estar apaixonado, quero te guardar num potinho, né? Todas essas coisas, essas expressões amorosas, elas dizem respeito a um núcleo de ódio que compõe a própria experiência amorosa. Então, se a gente faz disso tudo, a gente acaba com o próprio amor, né? Então, há que ter um desencontro para que se possa experienciar o amor, e em termos psicanalíticos é o que a gente vai chamar de desejo, né? Então, essa incompletude que, na verdade, é o que funda o amor. Então, a gente só pode falar de incompletude se tiver também uma certa relação com a completude, né? A parte que falta, ela tem uma relação com a parte que supostamente existiria em algum lugar. E a gente vai ao encontro com o outro, seja em qual for a forma de relacionamento,
sempre partindo da premissa de que o outro vai nos entender, né? O outro vai ler meu coração, vai saber qual é a minha boa intenção. A gente se surpreende o tempo todo com o fato do outro ser outro. Então, acho que no horizonte não tem como a gente se desvencilhar do amor romântico. A gente tem como equivocá-lo, né? Paula, agora a pergunta é para você. O amor para você, Paula, como escritora e nessa relação que você tem com o amor a partir da sua escrita mesmo e na sua vida, ele é democrático e ele existe na impermanência? É possível esse amor existir na impermanência? Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi sobre amor é que ele não é linear. Ele é impermanente. Acho que cobrar linearidade e permanência no amor traz frustração. É impossível sentir todo dia a mesma coisa pela mesma pessoa. A gente, em relações amorosas, a gente vai mudando, o outro vai mudando, e a gente vai convivendo com essas mudanças e escolhendo estar nesse amor. Mas eu acho que o amor, não só ele existe na impermanência, como ele é impermanente, né? No dia foi o que eu falei, assim, entender a não linearidade foi algo que me libertou, porque por causa do amor romântico, que não tem nada a ver com romantismo no amor, porque eu sou super romântica, mas por causa do amor romântico, eu achava que o amor era um contrato que você assinava e que você ia sentir todo dia a mesma coisa pela mesma pessoa. E no dia que eu acordava não sentindo aquilo, eu colocava aquele amor a perigo. E falava, opa, não serve mais, porque eu não acordei sentindo muito, não acordei achando essa pessoa perfeita, incrível, divina, maravilhosa. E aí eu entendi que se eu continuasse e aceitasse essa impermanência, esse amor se transformava, durava, ficava, inclusive permanecia. E isso eu trago muito para a minha escrita, né? Porque, como eu falei, escrever é a minha forma de entender o amor. Então, eu acho o amor democrático porque acho que é para todos. Acho que todo mundo pode e deve viver uma relação amorosa do jeito que for possível, né? Eu sigo escrevendo sobre amor, não só porque falar de amor em 2023, mas porque seguir fazendo isso, porque eu acho o amor um tema tão abrangente, dentro do amor tem tantos assuntos e arranjos e possibilidades e teve uma coisa do Nogueira que eu li esses dias que aquilo me bateu muito, que você falou alguma coisa sobre conflito, que é impossível viver uma relação sem conflito, mas que o conflito também era necessário. Então, é impermanente. É claro que acho que em algum momento a gente tem que parar para entender, opa, peraí, estamos aqui nessa impermanência. Isso é baita tema, isso é uma crise ou sou eu? Claro, eu não estou falando assim, permaneçam no amor a qualquer custo, mas não esperem linearidade do amor. E eu acabo levando isso para os livros, né? Este é um livro sobre amor, são 4 histórias de amor na vida de uma mulher, que eu queria mostrar que dificilmente é uma só. O Notas fala desse lugar da Lia, que é uma amante, e como é que é essa visão. Então, sim, acredito que é democrático e muito impermanente. Nogueira, Bell Hooks, não podia deixar de trazê-la para esta mesa. Em Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, ela fala muito sobre como o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Como podemos, então, trazer esse amor para a nossa vida prática e como construir relações, sejam elas quais forem, baseadas nessa afirmação, no amor como uma ação e não como um sentimento? Então, enfrentar essa questão não é fácil, né? O amor não só como sentimento, eu gosto de pensar não só como sentimento, também um sentimento, mas um sentimento que produz comportamentos. Então, quais são os comportamentos possíveis desse afeto que é o amor? Tem relação com cuidado, tem relação com aquilo que é ser capaz de entregar algo que possa contribuir para que o outro tenha uma vida mais feliz, tenha uma vida que se conectar. Amor tem a ver com conexão. O que as pessoas precisam naquele dado momento?
Então, a experiência amorosa, uma vida amorosa, eu posso fazer com o outro algo que contribui para a vida dessa pessoa, aumentar a potência de existir do outro, que pode ter a ver com ajudar a pessoa a se organizar, mas é importante que a minha relação com o outro, ela não se transforme também numa negação da minha relação comigo. Então tem um desafio, que é o que eu posso entregar na relação, e tem algo muito importante para ser entregue. Paula comentou sobre o conflito, que tem a ver com a minha vulnerabilidade, porque numa relação amorosa, com mais intimidade, a gente não vai estar em campanha de marketing, dizendo, né, que eu sei cozinhar, que eu sou legal, que eu faço coisas maravilhosas, mas vai ter a falha. Então eu tenho que ser capaz de entregar também a minha falha, a minha impossibilidade de resolver tudo o que acontece na relação. Mas tem que estabelecer uma relação de confiança. Então, como é que eu vejo? Confiança, que significa, tem a ver com segurança psicológica. Essa expressão, segurança psicológica, tem a ver com o seguinte: eu estou num ambiente com alguém que eu posso dizer, eu posso falar sobre muitos assuntos, e essa pessoa não vai usar isso contra mim. A gente vai encontrar um caminho para poder fazer junto. Então é cuidar do outro. Pode ser fazendo comida, pode ser às vezes organizando a casa, pode ser trocando tarefas. Então tem uma relação de comprometimento. Eu gosto da ideia de compromisso. Compromisso tem a ver com confiança. Eu só consigo estabelecer compromisso com quem eu confio. Só consigo ter compromisso com quem eu tenho uma comunicação com pouco ruído, com o mínimo de ruído possível. Ou seja, eu estou dizendo algo, está compreendendo o que eu estou dizendo. Então, muitas vezes, significa ser chato. O que você está querendo? Você está precisando de quê agora? Ó, não posso entregar isso, a lua não dá, mas eu posso pedir comida hoje, comprar e fazer comida para a gente comer hoje em casa. Não posso dar lua. Então, o que eu posso entregar, o que o outro precisa, e tem que ser feito com muita responsabilidade. Por isso que o amor é uma energia, né, um afeto. Eu não consigo dar e entregar isso o tempo todo com a mesma energia para todo mundo da mesma maneira, nem para aquela pessoa. Então é muito importante começar o dia, uma relação, dizendo seus limites, suas possibilidades. Tem que ter franqueza com o outro, dizer o que está sentindo, insegurança. Isso é fácil? Penso que não, porque significa estar vulnerável na relação. Então, assumir a vulnerabilidade, assumir o seu limite, e lógico que a paixão também pode entrar, a paixão dá e passa, né? Então, é assumir um compromisso, fazer um certo design de caminho, né? Uma jornada com aquela pessoa. E essa jornada é um compromisso que tem a ver com a prática. O que a gente entrega, o que a gente faz com o outro e pelo outro, pelaquela pessoa, né? Perfeito, Renato. Não, não é Renato, é Nogueira. Ana Sui, lá no finalzinho do capítulo 4 do seu livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, você diz assim: com frequência, pensamos que no amor encontraríamos a parte que supostamente nos falta, a parte que nos livraria da nossa própria falta, a parte que nos preencheria. No entanto, no amor, o que se experiencia é o contrário. Quando amamos alguém, a nossa falta tende a ser duplicada. A gente encontra a metade que fará falta a partir dali. Dito isso, como separar o amor da idealização? Para que separar? Porque eu penso que o amor, ele é uma experiência de equivocação. Porque se a gente ama alguém, a gente idealiza alguém. Amar é idealizar, né? Idealizar tanto no sentido de enxergar para além daquilo que a pessoa é, quanto também participar para que essa pessoa
possa ser outra coisa para além do que ela é. E a gente não consegue colocar essas fronteiras de uma maneira muito delimitadas. E acho que, inclusive, assim, amar a si próprio, né? Que é uma coisa que a gente fala bastante. Tem amor próprio, autoestima e tudo mais. Também é disso que se trata, né? Amar a si mesmo também é idealizar a si mesmo, também é querer se melhorar em alguma medida, ficar mais confortável na sua existência. E a gente também não separa isso da relação que a gente tem com o outro. Então, amar a si mesmo e amar o outro é muito menos oposto do que a gente pensa racionalmente, porque quando eu amo alguém, eu estou me amando em alguma medida. Quando eu amo a mim mesmo, eu estou amando também quem é o meu lugar no mundo e no desejo de outras pessoas em alguma medida. Então, é uma grande rede, né, que eu acho que nos organiza, para usar o termo do Nogueira, né, o amor enquanto organizador, ele é essa rede que vai nos colocando numa cadeia simbólica, onde a gente consegue enxergar no outro para além daquilo que ele é, porque, afinal de contas, se a gente retirar essa roupagem imaginária e simbólica, o que é o outro? O que somos nós, se não um punhado de carne, com uns pedaços de tecido, uns furos, algumas mucosas? É isso. É a capacidade que a gente tem de se relacionar simbolicamente, imaginariamente, que nos coloca valor, nome, cheiro, história, importância, e a gente vai se identificando a essas marcas que vêm do outro, criando novas marcas. Então, acho que o amor e a idealização, eles se dependem um do outro, de tal maneira que, se a gente quiser separar, não sobra nada, nem de um nem do outro. Obrigada, Ana. Paula, no Este é um livro sobre amor, você afirma que nada pode ser mais subversivo e libertário que o amor. E aí eu te pergunto, que amor é esse que é libertário e é subversivo? Eu acho que é o amor que a gente quer viver. Eu acho que o amor é subversivo, é libertador, tem uma força mesmo. Escolher amar. Tem que ter coragem para amar. É muito mais fácil ficar na zona de conforto e decidir não amar. Eu tenho essa frase chavão sobre os relacionamentos, porque às vezes as pessoas falam, tá solteiro é uma vida muito louca. Eu falei, já experimentou estar casado? Ou tá numa relação longa? Isso é uma loucura. Né? Aquilo que eu estava falando anteriormente, sobre você estar com a mesma pessoa todos os dias e tá mudando, e a outra pessoa está mudando. Tem que ter coragem para permanecer na impermanência. E eu acho isso muito subversivo. E acho isso muito... Você escolher o amor, estar confortável no amor, acho que eu não vou dizer, porque acho que tem muito desconforto, mas... ter coragem para amar depois de joelho ralado, depois de desamor, depois de decepções, a capacidade de amar de novo, eu acho que isso liberta a gente de muitas coisas e demanda muita coragem. Então, por isso que eu falo que é subversivo e libertador, né? Acho que tá até aqui, nada é mais libertador do que o amor. Eu acho que é isso. Renato Nogueira, esta é para você. Ainda no capítulo 1 de Porque Amamos, você diz que o amor é como uma montanha, como você disse ainda há pouco. E o ato de amar é uma aventura existencial de escalá-la devagar com alguém do nosso lado. E amar é um percurso de intimidade. Como caminhar por essa montanha? Como construir esse percurso? No livro, esse capítulo 1, eu estou lendo muito essa perspectiva amorosa com a Sobon Fusomé, que é uma grande mestra burkinense, uma pensadora, filósofa, psicóloga, muito interessante. E o que significa isso, né? Falar de amar um percurso, percorrer algo com alguém, é uma jornada. Tem relação com como a relação amorosa, ela melhora realizar o meu próprio propósito. Na cultura da Gara, as pessoas nascem para encontrar um propósito.
quer encontrar um propósito. O que eu posso entregar no mundo? O que eu posso entregar no mundo que enriqueça outras pessoas? Eu não consigo fazer esse percurso sem apoio. Um relacionamento amoroso, afetivo, sexual, ou qualquer relação amorosa, ela serve para que eu possa ganhar mais confiança, para ter um encontro mais íntimo comigo também. Então tem um conceito que eu tenho usado mais, que eu criei a partir da leitura da Sobon Fusomé, que é a autointimidade, que é diferente de autoconhecimento. Não é conhecer o que eu sou, que nós mudamos. Eu não sou o mesmo jovem que eu era 20 a 40 anos atrás, uma criança ou um adolescente. Eu sou outra pessoa, apesar de ser a mesma pessoa. E nesse percurso de encontro, como eu consigo ficar mais satisfeito? Por que esse propósito, realizar com o outro? É porque quanto mais satisfeito nós estamos, mesmo que nós tenhamos tristeza, ciúme, raiva, eu fico mais organizado e eu consigo lidar com as frustrações de um modo que isso não se transforma num ressentimento violento. Então, por que escalar montanha com alguém? Uma relação íntima com uma pessoa, um percurso de intimidade, é saber mais sobre nós mesmos, é ter intimidade com alguém em que a gente encontra a nossa humanidade naquilo que ela tem de mais frágil. A gente aprende que, às vezes, para ser amado, tem que ser grande e forte. Mas a experiência amorosa, ela está dizendo o seguinte: você pode ser pequeno e frágil. Você pode não ter resposta. Por isso, requer um grau de dedicação. Subir a montanha, escalar um percurso com alguém, é você ter a capacidade de dizer o que está indo mal com você também. E saber separar o que faz parte da tua história, trajetória, da relação de vocês. Não jogar, às vezes, a frustração, transformá-la em decepção. Porque a frustração é assim: vamos à praia amanhã? Choveu, não tem praia. Chuva torrencial, ele vai para a praia, queria pegar sol. Frustração, um fenômeno que acontece sem eu ter controle. Decepção, alguém diz: eu vou à praia amanhã com você. Vou passar na tua casa, às 9 horas. A pessoa não passa às 9, não passa às 10, não passa às 11, não fala nada. 3 dias em silêncio, decepção. A relação amorosa é dizer: eu não consigo ir agora, não estou bem para ir, eu não vou poder atender a tua expectativa agora, te amo, amanhã a gente pode conversar? É isso. Eu vou frustrar a pessoa que eu amo, mas a confiança é tão grande que a gente se frustra numa boa. Isso é difícil pra caramba, tem que ter confiança demais, né? Que eu frustro o outro e falo assim: eu não consigo isso não, eu vou fazer força para tentar isso, tá? Então tem esse percurso, que não é fácil. Ana, o Renato falou sobre coragem, a Paula falou sobre impermanência. Aliás, a Paula falou sobre coragem, o Renato falou sobre fragilidade. E eu queria te perguntar, por que existe esse lugar comum, essa frase de que existem pessoas que são difíceis de amar? O que faz uma pessoa ser difícil de ser amada, já que o amor é democrático e é para todo mundo? Eu não sei se eu concordo com a Paula. Bom discordar, vamos discordar. Porque eu acho que todo mundo é muita gente. E eu gosto muito de uma provocação que o Freud faz no texto do Mal-Estar da Civilização, que é um texto que ele escreve em 1930, que ele diz assim: nem todas as pessoas são dignas de amor. E ele diz, inclusive, que é justamente aquilo que torna o nosso amor alguma coisa preciosa, é que ele não é endereçado a qualquer um. Então, por mais que a gente possa dizer que todas as pessoas são amáveis, porque eu sei que você não está falando de pessoas ruins, canalhas, né? Pessoas difíceis de serem amadas, que, enfim, né? Nem tudo acontece. Algumas coisas não acontecem, né? Mas o fato é que eu acho que a grande beleza do amor é que ele é uma raridade.
ainda que seja uma raridade muito comum, quando a gente pega o nosso bolo de pessoas, né, e de encontros amorosos, e vê o quanto isso é cotidiano, corriqueiro, acontece com tanta gente, então vai acontecer com todo mundo? Já acho que não é muito por aí, assim. Se a gente for pensar o quanto de gente que a gente conhece na vida, quantas pessoas que realmente nos tocam. E eu não estou falando nem no sentido do amor sexual apenas, até na amizade. Ou é difícil a gente, de fato, amar alguém enquanto amigo e sustentar esse laço. Difícil, assim, no sentido de raro. São poucas pessoas que a gente consegue fazer isso ao longo da vida. São poucas pessoas que nos interessam a tal ponto que a gente queira fazer essa intimidade com a gente, que a gente queira ter essa relação de intimidade com a gente mesmo, como o Nogueira apontou, pela via do outro. Porque o amor é essa experiência onde você se conhece pelo outro. E não é você se conhecer pelo outro porque o outro vai dizer como é que você é, mas é você se conhecer pelo outro porque tem uma inscrição no tempo, em que tem uma continuidade e que você vai dividindo lembranças e memórias e rememorando e sendo lembrado pelo outro de coisas que se viveu e desejando coisas juntos. Essa não é uma experiência que a gente faz só no sentido do amor sexual, é uma experiência que a gente pode fazer de diferentes maneiras, mas todas elas são exigentes, todas elas nos demandam. E a gente está muito sem tempo, irmão, para nos entregar, porque dói. Dói a gente se entregar para o outro e ficar pirado depois, pilhado. Será que foi demais? Será que foi de menos? Será que eu tenho isso de volta agora? Será que isso que eu tive de volta foi na mesma proporção daquilo que eu entreguei? Porque isso se trata sempre de uma aposta, onde a gente não tem absolutamente nada de garantia. É um sopro ao vento, que às vezes funciona e tantas vezes não funciona. E aí eu digo que acho que vale pensar que eu não sei se o amor é mesmo para todo mundo, porque muitas vezes pessoas que gostariam de encontrar alguém para sustentar uma parceria amorosa ou algo assim, não encontram. E está tudo bem, isso não é uma grande questão. Para tantas outras e elas se sentem profundamente mal, achando que elas fazem alguma coisa de errado, quando apenas alguma coisa não aconteceu ali onde se acreditava que aconteceria naturalmente. Então, quando a gente aprende nas aulas de biologia que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, e a gente acha que vai ser natural, né? Que encontrar um parzinho, como as avós nos falam, calma que o que é teu está guardado. Confia que vai no tempo certo. Muitas vezes e muitas vezes não. Então, acho que o amor é uma experiência para todos quando a gente pulveriza isso em diferentes modalidades, né? Eu posso só fazer uma parte, porque tem uma frase que eu gosto muito sobre criação de crianças, que fala é preciso de uma vila para criar uma criança. E eu falo que é preciso de uma vila para amar. Para amar uma pessoa, falando sobre pulverizar. Porque colocar tudo em cima do objeto amoroso da pessoa é demais para o amor. O amor não dá conta disso. Essa frase, meu melhor amigo é o meu amor, me apavora. Porque não coloque... Coitado do amor que tem que ser o melhor amigo, o parceiro e tal. Então, mas sim, vocês verem como eu sou romântica, que eu falo que o amor é para todos. Mas é parte dessa experiência de pulverizar, né? Porque eu acho que o que me fez amar muito mais inteira foi ter me separado uma vez e ter entendido que esse projeto do é para sempre não é. Absolutamente nada no amor é garantido. O amor pode acabar todos os dias, a qualquer momento. E é isso que me faz querer permanecer nele, porque não existe segurança no amor, né? E acho que até... Desculpa, mas isso é tão intrínseco à vida, que isso que você falou, Paula, se a gente tira a palavra amor e troca pela palavra vida, absolutamente é disso que se trata.
Eu lembrei agora, não sei se tem questão também, tem uma pergunta, quer fazer? Pode seguir, Mas pode seguir, pode Nogueira. fazer, depois eu emendo junto. Não, pode seguir, Nogueira, fica à vontade. A Subonfu Sumé, ela fala isso, eu comento algumas coisas do texto dela, que não é suficiente dizer sim uma única vez. É necessário uma ritualística constante. O que é um ritual? Ritual é um evento simbólico em que a gente elabora como chegamos até aqui. E elabora os desafios que virão. Celebra também como chegamos até aqui. Então tem um pouco de memória e de celebração no ritual. E às vezes a pessoa entra numa relação e casa uma vez só. É bom casar de novo com a mesma pessoa. Que a gente chama de renovar os votos. As bodas têm esse papel. O que são as bodas? São comemorações que existiam na Idade Média, na Alemanha, que é boda de papel, boda de ouro, boda de prata, para a gente, naquele momento, refletir o percurso. Então, amar é para todo mundo, desde que a gente consiga encontrar alguém que faça esse percurso. Nem sempre a gente pode conseguir. Aí tem que ver qual a nossa dinâmica também de vida naquele momento. E eu acho que também essa relação entre amor e sacrifício é um perigo, porque tem uma mentalidade que tem a ver também com uma perspectiva do pensamento religioso cristão, que é a sua interpretação do sacrifício como forma de amar, que é uma tentativa de ser mais que humano, que é como se fosse um Deus, que um Deus se sacrifica e abandona a sua vida para salvar o outro, salvar a humanidade. Quando esse modelo de dinâmica amorosa incorpora na nossa vida, as pessoas fazem sacrifício. Mas como o amor não é incondicional, a gente troca a coisa, uma hora você cobra do outro que ele dê atenção e também faça algo por você. Vai ter crise, vai ter angústia, vai ter sofrimento. Não tem receita, mas tem algumas dinâmicas pessoais que elas não combinam com outras. É necessário que as dinâmicas sejam complementares. Às vezes um gosta de sentar na janela, outro no canto, outro no corredor. Isso ajuda. Pode não ser suficiente, mas pode ser o que ajuda. Porque a relação é uma coreografia. Está dançando junto, é uma dança. Vocês vão ali no ritmo, se funcionar, vai continuar. Então, nesse sentido, é muito importante revisitar a relação, revisitar o seu cotidiano, coisa que nem sempre as pessoas fazem num relacionamento. É articular o seu projeto de trabalho, pessoal, de vida, de família, religioso, articular e deixar para o outro isso nítido. Eu quero isso, estou com um plano assim assado, vou morar fora do Brasil durante tanto tempo, para que o outro saiba como atuar, para que o outro não se apegue de surpresa, porque tem surpresa que assusta. Surpresa é um sentimento que é uma quebra de expectativa, algo inesperado. A vida tem surpresa o tempo todo, mas tem que ter uma orientação básica. O outro não te surpreender muito, que tem surpresa que é problema, então não dá. Surpreendeu demais, não estou aguentando, não estou dando conta. Então... Ana, Paula e Nogueira, chegaram perguntas bem interessantes aqui. Eu acho que a primeira, que é do Romário, ele não indicou para quem seja, então eu vou perguntar para vocês três. O Romário diz assim: sinto que o hiperfoco no amor romântico está nos desviando um pouco do amor à nossa comunidade, do amor à humanidade. Mas o mundo capitalista constrói uma comunidade tóxica, cheia de valores nocivos. Como reconstruir o amor à nossa comunidade num cenário assim? E aí eu passo a pergunta para vocês três. Eu vou ousar dizer aqui que trabalho de formiguinha, né? Não acho que exista uma maneira que a gente possa ter como receita, né, alguma coisa que esteja nesse horizonte, porque eu sigo dizendo assim, eu realmente acho que o amor é uma raridade.
E talvez seja porque eu sou alguém que desse tempo mais do que de outros tempos, não sei. Eu só consigo pensar o amor a partir da minha vida, a partir do lugar de onde eu cheguei, de onde eu escutei, né? Dos elementos que eu vivo, e, sobretudo, principalmente, do lugar em mim onde eu encontro a experiência amorosa. E acho que a gente pode pensar assim, em formas de cuidado das pessoas, em formas de laços, em políticas públicas, disso sim. É claro que disso sim a gente tem uma responsabilidade que a gente pode encontrar diretrizes e nos organizarmos de uma maneira mais decente. Mas, no que tange aos laços amorosos, de fato, acho que uma coisa que a Paula disse agora é da importância mesmo do amor não ser alguma coisa que a gente possa colocar nesse hiperfoco, talvez, né? Que é quando ela fez a citação do provérbio africano, né? Que diz que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, é preciso não amar uma pessoa só para que se possa amar alguém, e é preciso amar os outros para poder amar a si mesmo. O equívoco que a gente cai hoje é de tentar separar. Você precisa primeiro se amar para depois amar alguém. É como se houvesse um momento em que você falasse, plim, estou feliz comigo, logo agora estou pronto para encontrar alguém. Não é assim que a vida acontece. Acontece tudo embolado ao mesmo tempo, todo mundo tentando sobreviver a si mesmo e a vida. Então, quando a gente para de tentar separar as coisas de uma maneira tão cartesiana, eu acho que a gente encontra com uma outra modalidade amorosa que é menos exigente no sentido dessa hiperexigência que a gente vive, no sentido da idealização que o capitalismo, que o discurso capitalista nos coloca, no sentido de achar que todo mundo vai encontrar um jeito X, que você precisa ter uma autoestima Y, que você precisa ter um encontro Z, e que qualquer coisa menos do que isso você não pode aceitar. Então, nós estamos muito tomados por um monte de imperativos e de autoexigências que colocam a idealização no campo do impossível de viver, pegando recorte de vida das pessoas e achando que aquilo é tudo e que aquilo também deveria servir para nós. E isso nos impossibilita de viver e nos impossibilita de amar. Eu concordo com a Ana que o amor é raro. Eu acho que dá para todo mundo amar e ser amado, só que tem dinâmicas diferentes. Por exemplo, hiperfoco no amor romântico. O que é o amor romântico? É uma dinâmica amorosa. Tem formas de amar, tipo monogamia. Nas formas de amar, tem subformas. Então, na não monogamia, tem relação aberta, semiaberta, relação com casal nuclear, que tem relações paralelas, tem trisal, tetrasal, tem formas e tem dinâmicas. As pessoas nem sempre consultam as suas dinâmicas ou não têm essa informação. A gente se informa pouco sobre relação amorosa, porque é muito da ordem do intuitivo. Então, por exemplo, eu prefiro o amor confluente como dinâmica do que o amor romântico. O amor confluente, ele não opera, não que ele abandone a fantasia. A fantasia humana ele não tem como abandonar, mas ele não fica sustentando tudo só pela fantasia. O real e o simbólico se relacionam continuamente. E a gente sempre pode reorganizar e repactuar no amor confluente. Então, eu posso ter uma relação monogâmica com dinâmica amorosa de amor confluente. Ou você pode ser uma pessoa monogâmica com dinâmica amorosa romântica. Isso vai fazer diferença. E tem gente que é romântica e não monogâmica. Tudo bem? Então tem muitas combinações possíveis, só que a gente não fala sobre isso. Na tua carreira, você investe na carreira, investe no carro, no apartamento, mas na relação, a pessoa investe como? No intuitivo. Então o hiperfoco no amor romântico é que é a maneira que mais as pessoas conhecem. Então, poliamor, nós falamos muito sobre poliamor. Poliamor não é a mesma coisa que não monogamia, não é sinônimo, são coisas diferentes. A gente não conversa muito sobre isso.
E parece que é tudo a mesma coisa. Então, por que o amor é raro? Porque eu tenho que encontrar alguém que tenha uma dinâmica que seja compatível com a minha. Não tem que ser a mesma, mas seja compatível. Isso é o trabalho que dá. Então, nem todo mundo é compatível. E se eu também entro numa relação de fraude, de me apresentar só para ser aceito, eu vou ter que mentir para o outro e para mim, para poder conquistar. Mas após o marketing da conquista, a máscara vai cair. E a sua dinâmica vai aparecer. E ela pode ser conflitante com a dinâmica do outro. Tudo bem? Então, o que eu acho fundamental? Qual a forma que eu gosto de me relacionar? Qual a dinâmica que está mais confortável para o meu tipo de pessoa, como eu vivo, nesse momento? A gente fala sobre isso, geralmente, nos relacionamentos? Não fala, né? O sonho que eu tive que abandonar para que o outro entenda a minha frustração. É muito importante, às vezes, falar para quem você ama qual foi o sonho que você abandonou. Isso é importantíssimo. Eu abandonei um sonho a ser assado. Tem que contar esse negócio. Nós contamos, às vezes? Contam? Vocês contam? Eu gostei dessa expressão hiperfoco no amor romântico, né? E eu vou crescer ela um pouco partindo agora de uma experiência própria, assim. Eu estou sendo muito tomada por assuntos de maternidade e não maternidade. Eu vou fazer 38 anos e muitas pessoas me param e acham que tem direitos nesse meu atravessamento. Esses dias eu ouvi me contaram que uma pessoa perguntou assim: a Paula não teve filho para escrever? Então eu estou sendo muito atravessada. E falando dessa coisa do hiperfoco, falo o amor é democrático para todos, mas eu considero o amor também um milagre. E aí eu também acho que eu não posso diminuir, por exemplo, a relação que eu vivo por eu não ter um filho. Eu não acho que ter um filho é um milagre. Eu já vivo isso, mas por que eu vou chegar lá? Conversando com amigas minhas, nesse assunto de maternidade e não maternidade, elas me falaram, se a gente tivesse políticas públicas melhores de apoio a mães, talvez você quisesse ter filhos, mas acho que você já entendeu uma solidão ali, ou que isso não te garante nada. Então, eu acho que o amor, ele passa por muitos lugares, inclusive pelo cuidado de ajudar pessoas em políticas públicas e ajudar pessoas a quem está do seu lado, a tua comunidade, extrapola essa coisa das relações. Então, acho que tirar o hiperfoco do amor romântico é enxergar uma grande cartela de amor que passa por muitas subjetividades, né? Eu tenho um texto curtinho chamado Amor na Cesta Básica, feito para ler no celular. Botar Amor na Cesta Básica, Nogueira sem ir, no Google aparece. Um textinho curto para ler no celular, que tem a ver um pouco com isso. Alguma das perguntas que chegaram aqui, que eu achei interessante separar também, é uma da Laiane Coelho, onde ela pergunta o que o amor não é capaz de suportar. E ela está falando sobre limites. Uma palavra: violência, abuso, tratar o outro como objeto. Acho que isso é fundamental. Tratar as pessoas como gente. Olhar no olho, como dizem olha nos olhos, diz, sem medo, com medo, assume, eu estou com medo de falar, eu quero falar. Porque se a gente quiser controlar o outro e aí manipular, é uma relação que ela fica muito viciada, com muito sofrimento. Então, eu diria, violência, o meu entendimento. Violência é o pior. E para você, Ana? Quando diz, né, o que o amor não é capaz de suportar, não existe o amor, existem as pessoas, né, que amam. Então, o que é uma pergunta para cada um, né? O que é que cada um é capaz ou não de suportar? Porque, a meu ver, se a gente é incompatível, por exemplo, o amor e a violência, mas a fantasia do que é o amor de alguém, e eu não estou falando da fantasia no sentido do devaneio, daquilo que a gente imagina, né? Faz fanfics que cria na cabeça.
mas a fantasia inconsciente que nos constitui enquanto sujeitos na vida e que orienta o nosso desejo, independente da nossa vontade, por vezes pode nos levar a acreditar mesmo que isso é amor, né? E que isso pode ser experienciado, inclusive como condição, né, para que o sujeito fique, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho muito delicado, assim, não sou capaz de responder o que o amor é capaz de... o que coloca disso, mas eu entendo que amor precisa rimar com limite. Quando a gente acha que o amor é incondicional, a gente está falando de qualquer coisa menos de amor. O amor sempre precisa de certas condições para existir. Se a gente está flertando com o totalitarismo, a gente escapuliu muito longe do campo do amor. Acho que eu estou bem alinhada com o que você falou, porque muitas pessoas suportam coisas muito difíceis em nome de uma subjetividade do amor. Definitivamente o que a minha avó acreditava no amor, no suportar pelo amor, não foi o que a minha mãe acreditava, não é o que eu acredito. Então eu acho que tem inclusive muitas violências que a gente se sujeita achando que eu vou fazer isso por amor. Mas acho que não deveria aceitar abusos, violências e isso, às vezes eu falo que paixão é uma droga mesmo, não uma droga de ruim, mas tem um aspecto da paixão ali que tem quase um lugar de patologia. E esse amor incondicional me assusta muito. E o limite acho que é essencial em todas as relações, inclusive desses grandes amores, né? Eu comecei minha fala hoje falando que eu estou escrevendo sobre o grande amor da minha vida, que era minha mãe. E mesmo assim eu não quero repetir coisas que ela fez. Estou aprendendo a dar limite para essa minha família, essa família que sobrou depois dessa partida dela. Então, acho que limite e amor, realmente, eles precisam andar muito pertinho. E você falou a coisa da maternidade, da não maternidade, né? Eu acho que só vale dizer que isso que a gente está falando sobre o amor é para todas as relações amorosas, inclusive para as relações entre mães, pais e filhos, né? Então, essa história do amor sacrificial, essa lógica do Deus que criou, então eu é que mando, então tudo para o outro, né? Isso vem sempre com uma conta depois. Eu acho muito, cada vez mais, que amar é sobre gerir o ódio que a gente sente pelo objeto amado. Isso para mim, por isso que o meu ideal é que a gente não tivesse que usar violência. É quase uma idealização, né? Ou seja, a minha fantasia política vamos resolver os nossos problemas sem violência. Dizendo, até que eu vou dizer, tem gente que você vai gostar menos. Normal, vai ter menos afinidade. Vai falar, eu quero que você seja feliz, mas não precisamos ser vizinhos. Legal. É isso. Eu não quero mal daquela pessoa, foi legal a relação, acabou, não precisamos ficar tão pertinho a gente. Tá? E tem pessoas que eu quero levar para minha casa, para a gente comer um negócio, tomar um vinho, bater papo. É isso. Tem uma pergunta específica, específica no sentido que vocês vão entender quando eu acabar, mas está aberta para os três responderem. A Laurisa perguntou: como podemos entender, sentir, experienciar e ser afetado, se deixar afetar pelo amor, sendo atravessado por suas vivências enquanto uma pessoa negra que tem violência policial, ansiedade, depressão, tudo isso causado pelo racismo. E ainda a criação de nunca podermos errarmos. Então, acho que é uma questão importante compreender a dimensão afetiva do racismo, né? Que é uma dimensão que coloca a população negra, como todos os povos, grupos racializados, que tem que estar numa infra-humanidade. O racismo tem relação com isso, destituir de humanidade, e a única forma de se humanizar é sendo sobre-humano. Então, o que está em jogo? Como a gente encontra, e aquela questão anterior, do coletivo, espaços, comunidades que servem como suporte. Então, por exemplo, algumas culturas,
as pessoas não passam sozinhas por certos momentos. Tem rituais de passagem. Então, um garoto entra na adolescência, ele passa por um ritual. Engrossou a voz, cabelo no rosto, uma pessoa menstruou, uma pessoa deixou a voz engrossou, essa pessoa passa por um ritual para que ela possa adquirir repertório para a resolução de problemas que outros adolescentes passaram, que outras pessoas passaram. Maternar não pode ser responsabilidade só da mãe. Então, a gente tem comunidades de apoio e suporte. Então, enfrentar politicamente o racismo é importantíssimo para isso. Eu estou escrevendo sobre isso também, nos próximos trabalhos que eu vou publicar sobre amor. Eu tenho Porque Amamos, e vem outro livro, que eu estou falando de várias categorias, dinâmicas amorosas, e vou abordar isso também. Então, a gente pode falar um pouquinho disso também, lá no autógrafo que vai ter. Quem estiver lá, a gente troca uma ideia, cada pessoa que for, troco 3 a 5 minutos de prosa sobre o que a pessoa precisar. Se tiver ao meu alcance. Ana, Paula, vocês querem responder sobre isso ou eu posso passar para a próxima pergunta? Ok. Essa é específica para você, Ana. Maria Isabel Gatti pergunta: como não se perder na idealização do outro e nessa busca de completude? Como não se esquecer de si mesmo e evitar relações simbióticas? Quando você descobrir, você me conta? Eu penso que essa é a pergunta que cada um de nós precisa se fazer, que é alguma coisa, serve de farolzinho. E uma outra, se vocês descobrirem, me contem também, vou aproveitar aqui, que é como esquecer um amor, ou como fazer um amor parar de doer. Por favor, tá? Essa próxima pergunta é da Erika Jones e ela faz para o Renato, mas eu acho que dá para perguntar para a Paula, ou para a Ana, ou para o Renato, se vocês se sentirem à vontade para responder. É possível se sentir realizado, completo, se minhas fontes de amor forem todas as outras formas que não o romântico? Tem muitas dinâmicas de sexualidade, muitas dinâmicas de identificação, de identidade sexual, de orientação, tudo bem? Tem pessoas que ficam mais confortáveis numa performance assexual. Tem pessoas que são mais românticas, outras nem tanto. Então, vai depender da pessoa. O que é importante? Como você está nesse momento? Qual a sua necessidade? Eu acho que responder isso para si é muito importante. Aí tem uma dimensão do que você pode estar feliz ou não. Às vezes tem boas amizades, tem boa relação com familiares, tem uma rede afetiva bacana e não tem uma relação afetiva sexual. Tá solteiro ali, uma vida de solteira, pessoa. Pode estar bem. Mas se você tem interesse, aí é outra coisa. Então, a pergunta que pode, sim, para quem não está interessado nisso. Então, cada caso é um caso. É muito importante que as pessoas descubram o seu design de relacionamento. Dentro das formas e dinâmicas, os designs são feitos na relação. E aí é multifatorial. Qual é a demanda mais importante para você? Eu estou num contrato de relacionamento hoje, que é um contrato monogâmico, amor confluente, né? A Carla, minha companheira, tal, nós moramos com uma adolescente e uma criança, que são nossas filhas, a gente divide o mesmo espaço, e é um percurso, a gente conversa bastante coisa. Então, hoje, esse formato, essa dinâmica, tem sido alguma coisa que está apontando a minha caminhada. Não sei como vai ser amanhã, mas hoje eu estou confortável numa relação monogâmica que não é mononormativa, que ela abandona a sustentação burguesa da propriedade privada
Não se trata desse formato mononormativo, mas que eu tenho um contrato de uma exclusividade afetivo-sexual que é de amor confluente. A gente não romantiza o nosso desejo. Romantiza um pouquinho, lógico, mas a gente sabe não romantizar o tempo inteiro. A gente prefere confluir. Confluir é diferente de influenciar, né? Até na minha rede social, você falou Nogueira, não. Nogueira é confluência, não sou influência. Eu sou confluência, não influencio nada. Eu gosto de confluir. Então é essa dinâmica. Então essa seria a resposta aqui. Vai depender de cada caso. E aí é um assunto que me interessa. E quem quiser bater papo sobre isso, eu vou deixar o meu e-mail, contatonogueira@gmail.com, para as pesquisas que eu vou fazer, que eu estou começando de entrevistas para um próximo livro sobre as dinâmicas amorosas. A pessoa coloca pesquisa sobre o amor no título. Eu vou anunciar nas redes sociais isso. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa mesa só foi incrível pela presença do Nogueira, da Paula, da Ana. A gente vai estar aqui do lado agora na sessão de autógrafo para as pessoas que pegaram a senha, para selfies, para bate-papos. É só acompanhar aqui do lado que a gente vai estar lá. E muito obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada.